Olá, pessoal! Vamos à resolução de questões de concursos para o cargo de técnico em eletrotécnica. O objetivo não é focar num concurso específico, mas resolver questões diversas e, assim, fundamentar conceitos nas áreas das instalações elétricas, medidas elétricas, eletricidade e eletromagnetismo, subestações de energia, máquinas elétricas, geradores de motores e transformadores, sistemas de proteção, circuitos elétricos e eletrônica básica. Vamos então à primeira questão. Eletrobras 2013. O enunciado diz assim: o núcleo dos transformadores é laminado para. Um enunciado bem curto, ele pergunta qual a razão da laminação do núcleo dos transformadores. Sabemos que máquinas elétricas, transformadores, motores, geradores, o núcleo magnético, ele é laminado. Ele não é maciço, são lâminas isoladas e prensadas. Para qual objetivo? Reduzir as correntes parasitas, também chamadas correntes de Foucault, que irão provocar aquecimento do transformador e perdas de energia. Então, a resposta para essa questão é a letra A, reduzir as perdas por correntes parasitas. Fácil. E agora uma questão da Fundatec 2021, uma questão também de máquinas elétricas. Um motor elétrico trifásico de 13 CV, cavalo-vapor, tem um rendimento de 90% e um fator de potência de 0,82. A corrente elétrica nominal desenvolvida pelo motor sob uma tensão de 220 volts é de aproximadamente uma questão onde precisamos calcular a corrente elétrica nominal do motor. Primeira coisa, ao se resolver uma questão de cálculo, é retirar do enunciado as informações, os dados úteis. Por exemplo, potência 13 CV, passando para watts, que é a unidade do SI, 13 multiplicado por 736 watts, resultado 9.568 watts. Essa é a potência do motor trifásico de 13 CV. Os outros dados: tensão 220 volts, fator de potência 0,82 e rendimento 90%, que é igual a 0,9. A fórmula da corrente elétrica é bem conhecida. Divide a potência do motor em watts por raiz de 3, porque é trifásico, e no denominador multiplicado pela tensão, fator de potência e rendimento. Colocando os valores e realizando os cálculos, vamos obter a corrente elétrica nominal do motor de 34 amperes. Resposta letra C. Perceba que precisamos saber dessa fórmula. E o que muda se fosse monofásico? Não teria o fator raiz de 3 no denominador. O resto seria igual. E agora uma questão da Universidade Federal de Santa Catarina, 2018. A respeito dos indutores, é correto afirmar que, um enunciado bem simples, o que se quer saber sobre indutores. O que são indutores? Bobinas, enrolamentos, presentes em motores, geradores, transformadores. E o que é afirmado? Vamos ver. Letra A. Modelam-se como um circuito aberto para corrente contínua. Não é verdade. Alternativa falsa. O indutor, quando alimentado em corrente contínua, ele funciona como uma chave fechada, um curto-circuito. Então, não é modelado como circuito aberto. Letra B. A corrente que flui neles pode mudar instantaneamente. Também é uma afirmativa falsa. Por quê? Porque o indutor ele se opõe à variação da corrente elétrica. Então a corrente elétrica não muda instantaneamente, porque há uma reatância indutiva, uma oposição a essa variação da corrente elétrica. Letra C. Dissipam energia em forma de campo magnético. Não é verdade.
Indutor não dissipa energia, ele só armazena energia na forma de campo magnético. Letra D. Modelam-se como um curto-circuito para corrente contínua. Isso que falamos anteriormente. Indutor ligado em corrente contínua equivale a um curto-circuito. Chave fechada. Resposta, letra D. E para não deixar de fora, a letra E diz: armazena energia em campo elétrico. Falso. Quem armazena energia em campo elétrico é o capacitor. O indutor armazena em campo magnético. Questão resolvida. Petrobras 2017. O circuito abaixo definido entrará em regime permanente se a chave for mantida fechada por um longo tempo. Ao atingir o regime permanente, qual será o valor da corrente elétrica em miliampere fornecida pela fonte? Perceba que essa questão ela tem correlação com o assunto anterior. Veja só, estamos falando de regime permanente. A chave é fechada, a corrente elétrica se estabelece num valor constante, capacitor fica carregado, então isso é o que caracteriza o regime permanente. Observe que a fonte de tensão é contínua, não é uma fonte de tensão alternada. E na tensão contínua, como os componentes são modelados? O capacitor ligado em corrente contínua funciona como chave aberta e o indutor, que vimos na questão anterior, ligado em corrente contínua, funciona como chave fechada. Então, observe esse circuito. Ao fecharmos a chave, depois de um certo tempo, o sistema, o circuito, entrará em regime permanente, com a fonte de tensão em corrente contínua. Ora, o indutor podemos modelar como uma chave fechada, um curto-circuito. Já o capacitor, como uma chave aberta. Resumindo, temos agora um circuito com uma fonte de 12 volts contínua e um resistor de 1 kΩ. É o único componente que permaneceu. Podemos então calcular a corrente elétrica aplicando a famosa lei de Ohm, tensão dividido pela resistência. Tensão de 12 volts, resistência de 1 kΩ, 1000 ohms, teremos então a corrente elétrica de 0,012 ampere, mas o enunciado da questão pede o valor da corrente elétrica em miliampere. Em miliampere, multiplicando por 1000, teremos 12 miliampere. Resposta, letra E. Perceba que o circuito é muito simples, mas a grande sacada da questão é que o concursando ele saiba como modelar indutor e capacitor ligados em corrente contínua no regime permanente. Outra questão da Petrobras, agora 2017. Dispositivos de proteção estão presentes nas instalações elétricas de baixa tensão e se diferenciam quanto aos tipos de proteção aos quais se aplicam. Os dispositivos de proteção contra surtos, DPS, têm aplicação na proteção contra. Perceba que é uma questão sobre sistemas de proteção, tratando sobre DPS, dispositivo de proteção contra surto. O DPS, ele é um dispositivo que protege a instalação elétrica de surtos de tensão, sobretensões provocadas por descargas atmosféricas. Então, percebemos facilmente que a resposta é a letra E. O DPS, ele tem aplicação na proteção contra sobretensões transitórias causadas por descargas atmosféricas. Fácil demais. E agora uma questão do Sercon 2009, Alagoas, sobre motores. O escorregamento de um motor trifásico em corrente alternada de 4 polos a uma velocidade de 1620 RPM em 60 Hz é... Perceba que o objetivo dessa questão é calcular o escorregamento do motor trifásico. E o que é o escorregamento? É a diferença entre a velocidade do campo girante e a velocidade do rotor. E matematicamente podemos expressar o escorregamento através dessa fórmula.
O escorregamento percentual é a diferença entre a velocidade do campo girante e a velocidade do rotor, dividido pela velocidade do campo girante. A velocidade do rotor já temos, 1.620 RPM, é a velocidade do eixo. E o valor da velocidade do campo girante podemos calcular pela fórmula 120 vezes F dividido por P, onde F é a frequência da rede e P o número de polos do motor. Substituindo, temos 120 vezes 60 Hz dividido por 4 polos. Temos então 1.800 RPMs. Voltando à fórmula de cima do escorregamento, substituindo os valores da velocidade do campo girante e da velocidade do rotor, fazendo os cálculos, teremos então um escorregamento de 10%, ou seja, a diferença entre a velocidade do rotor e a velocidade do campo girante é de 10%. Resposta letra B. Essa é uma questão clássica, praticamente em todos os concursos de técnico em eletrotécnica, então vamos ficar ligados. Eletroacre 2011, que instrumento de campo utiliza-se para medir a resistência de isolamento em equipamentos elétricos? É uma questão que versa sobre medidas elétricas e o objetivo é descobrir qual instrumento que é utilizado para medir resistência de isolamento em equipamentos elétricos. Vamos analisar as nossas alternativas. Letra A, voltímetro. Voltímetro mede tensão elétrica. Resposta errada. B, multímetro. Multímetro mede tensão, mede corrente elétrica, mede valor de resistência de um resistor, mas não resistência de isolamento em equipamentos elétricos, que normalmente tem um valor muito elevado. A resposta correta é a letra C, o Megger, o megômetro. Ele é um equipamento cujo objetivo é a medição de resistência de isolamento, isolamento de cabos elétricos, isolamento de motores, transformadores. Ele pode produzir uma tensão elétrica de 500 a 15.000 volts, com o objetivo de forçar uma corrente elétrica de fuga e assim calcular a resistência elétrica de isolamento. Dando prosseguimento, só para adquirirmos conhecimento, letra D, ponte de Weston. Não serve para resistência de isolamento, serve para medição de resistor elétrico. Letra E, ponte de Faraday. Não existe ponte de Faraday, existe gaiola de Faraday, que é a blindagem eletrostática. Em GEPROM 2020, uma tensão senoidal é definida pela equação V de T igual 311 seno de ômega T. A tensão de pico a pico, a tensão de pico e o valor eficaz de V de T correspondem respectivamente a... Olha, essa é uma questão que se baseia no valor da tensão instantânea alternada senoidal, V de T igual 311 seno de ômega T. Sabemos que V de T num sinal alternado senoidal é V máximo seno de ômega T. Então, o valor 311 é o valor máximo, também chamado valor de pico da senoide. Já descobrimos então qual o valor de pico, 311 volts. Vamos calcular os outros valores. Tensão de pico a pico nada mais é do que o dobro do valor da tensão de pico. 2 vezes 311, 622 volts. E o valor eficaz, que é o valor RMS, é o valor de pico dividido pela raiz de 2. Isso para o sinal alternado senoidal. Substituindo os valores, teremos como resultado 220 volts. E a resposta correta é a letra D. Tensão de pico a pico 622 volts, tensão de pico 311 volts e o valor eficaz, também chamado RMS, 220 volts.
Valeu, pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal e deixa teu like. Um forte abraço e bons estudos!